E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Que time é esse? O Atlético do Paraná, se não me engano, vinha de 4 vitórias seguidas do Campeonato Brasileiro. E a maionese começou a desandar, a salmonela pegou lá. Depois que o Grêmio aplicou 4-0 no jogo de ida da Copa do Brasil. Desestruturou os caras. Que time é esse que passou das oitavas de final com 2 vitórias contra o Fluminense? Agora está na semifinal da Copa do Brasil com 2 vitórias. Eu torço pro Grêmio, já disse. Inclusive eu queria mandar um recado aí para... Queria dizer aí, para quem me chamou de clubista, é óbvio que eu sou clubista. Eu sou torcedor do Grêmio. Esse canal é para gremista. Não quero desavença com ninguém, mas sou torcedor do Grêmio. Não sou comentarista, não tenho que ser coerente. Vai ter torcedores que talvez discordem do que eu falo, podem debater aí, que nem às vezes a gente vê. Muitos vão concordar. Mas o canal é do Grêmio. Eu sou gremista. Né? Pelo amor, né? Então assim, ó, o que você tira do jogo de hoje é um time do Grêmio como eu pelo menos nunca vi. Difícil às vezes de acreditar, dizer, ó, minha gente, o Grêmio é esse time aí mesmo. Então o que você tira do jogo de hoje, em primeiro lugar, méritos ao Renato, a escalação do Grêmio, o Grêmio num mistão, né? E o jogo se baseia nisso, a superioridade tricolor em cima do Atlético do Paraná dentro da casa deles, os caras, um time já desesperado, que não jogava por classificação e sim por uma vitória. Por agora, depois daqueles 4-0, está 8 jogos sem ganhar. Queria apenas uma vitória, né? E perdeu de 3-1 aí, 3-2 porque aquele gol ali era bater e termina, tá, faz o gol, termina aí, juiz, né? Mas assim, ó, não é arrogância, é a realidade. Então assim, o que você tira do jogo de hoje, né, em primeiro lugar, o Groy anda meio abobado, né? No início do jogo ele já quis fazer uma ceninha ali, um troço incrível. Mas o que você tira do jogo de hoje é que o time está encaixadinho, né? Aquele meio campo ali, o Jailson continua perdido em campo. Até teve melhor hoje, né? Participou, brigou, mas ele é fraco. Ele às vezes, eu observo o Grêmio sem a bola, ele tá no meio campo olhando para os lados, só que ele não dá cobertura e nem marca ninguém. Mas ainda assim o time está encaixado. Muitas coisas até se tira do jogo de hoje do seguinte, por exemplo, aquele lateral Leonardo triangula bem, jogou bem, fez o lado direito jogar. Hoje você comprova que Marcelo Oliveira, Avenida Oliveira aí, que nesses dias o gremistão aí comentou nos comentários, a Avenida Oliveira aí, você comprova que não é titular, né? Tanto que o Grêmio não jogou pelo lado esquerdo, a não ser por lançamentos por Pedro Rocha. Que jogador Pedro Rocha está sendo, né? E começou a lateral esquerda do Grêmio, o lado esquerdo do Grêmio voltou a ter vida quando o seu titular da posição, Bruno Cortez, entrou em campo. Porque por uma graça divina, eu já acredito até ser sorte de campeão, o Avenida Oliveira ali, ou o Semancol dele, né, se lesionou com aquele campo minado ali do Atlético do Paraná, né? Então assim, o Grêmio está muito bem, obrigado, é de encher os olhos. Não gostei da displicência do Grêmio contra o São Paulo, tanto que vou citar de novo, eu me lembro que eu ainda anotei aqui para comentar no jogo, o Grêmio precisa matar o jogo logo, pô, segura a bola demais, né? E um minuto depois tomou o gol do empate.
mas de ser brasileiro, campeonato brasileiro, né? Então, assim, ó, grande classificação do Grêmio, avassaladora. O Grêmio, não vou dizer que é favoritíssimo, né, a ganhar novamente a Copa do Brasil. Óbvio que o Grêmio tem histórico no campeonato, o Grêmio tem 5 títulos, né? O Cruzeiro está aí. Confesso que torci para o Palmeiras. Eu, na minha opinião, preferia pegar o Palmeiras, até porque aí tira o Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro é um time que, olha, se vacilar. Então é isso. Não vou, somos candidato, né? E devido aos resultados, a todo o histórico. E foi uma grande classificação do Grêmio. Outra coisa que você tira também desse jogo, eu acho que Michel agora perde o lugar para o Maicon, né? Até não gostei muito do Michel hoje, mas é uma grande surpresa. Inclusive ele está aí nas seleções do campeonato de certos canais esportivos da televisão, aí, da mídia aí, lá de cima. Ele está rodadas seguidas aí nessas seleções aí que eles fazem do Campeonato Brasileiro. E vamos que vamos, né, minha gente? Agora é pegar o Cruzeiro, que para mim é osso duríssimo. Tem muito receio com esse time do Cruzeiro aí. Tem que abrir o olho. Vamos ver o sorteio aí. Olhando o time do Grêmio, hoje eu estava pensando nisso, olhando o time do Grêmio hoje jogar com esse mistão e toda a posse de bola e a maneira que o Grêmio joga, hoje não achei até displicente, hoje poderia ser, né? Realmente é um time superior, encher os olhos de nossos gremistas, né? Hoje eu ainda penso assim, mas não tem como, né? Mas tem. Então, assim, ó, estamos na semifinal da Copa do Brasil, uma grande classificação do Grêmio hoje, uma grande classificação, né? Gostei desse Leonardo, o Michel, grande banco aí, né? O Grêmio me preocupa certas pessoas que eu não vejo mais falar, Bolanhos, Gata Fernandes, né? Me preocupa porque é plantel e ainda assim o Grêmio está indo muito bem. Muito bem Everton, como se entende bem Everton, Luan e Pedro Rocha, como se entendem bem Luan e Pedro Rocha, o que Pedro Rocha está jogando, né? Méritos do Renato, que insistiu com o rapaz, né? Méritos do Renato. É o que eu dizia aqui, Pedro Rocha, até eu acho que tem um vídeo sobre ele, sobre o Pedro Rocha. É um excelente jogador, só peca na finalização. Olha o gol que ele fez com o São Paulo. Que golaço. Olha o gol de hoje. Então, assim, ó, méritos do treinador. É isso aí. Dale Grêmio. Tamo forte aí. Semifinal perigosa. Mas vamos lá.